Mês de Natal, semana de Natal, a cidade se enche de luzes, músicas, encontros, símbolos que já fazem parte da nossa cultura. Mas em meio à correria, compromissos, celebrações, muitas pessoas acabam se esquecendo qual é de fato o sentido do Natal. E para ajudar a olhar para essa data a partir da fé cristã, do simbolismo, da espiritualidade, nós conversamos agora com o padre José Carlos Guabiraba de Oliveira, pároco da Catedral Diocesana Nossa Senhora Aparecida, que vai nos ajudar a refletir sobre o significado do Natal na Igreja Católica e sobre o que essa celebração propõe para a vida cotidiana, seja você católico ou não. Padre Guabiraba, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen, bom dia aos que nos ouvem e nos veem pela Jovem Pan. É uma alegria muito grande estar aqui com você e com aqueles que estão nos acompanhando neste momento. É uma honra recebê-lo aqui. E quando a gente fala em Natal, padre, dentro da Igreja Católica, qual que é o significado central dessa celebração? O sentido fundamental do Natal para nós é o nascimento de Jesus, a encarnação de Deus, ou seja, Deus eterno, incriado, que não tem princípio nem fim, aquele que fez todas as coisas, ele se tornou homem, carne, gente como nós, igual a nós em tudo, menos no pecado. Por isso nós contemplamos neste tempo, o presépio tendo ao centro a imagem do menino Deus, Jesus. Este é o sentido central do Natal. O nascimento de Jesus aconteceu em um contexto muito simples e humilde. O que essa escolha comunica à humanidade ainda hoje? Exatamente, sem querer fazer propaganda nenhuma, mas postamos ontem no nosso Instagram da Catedral de Araçatuba um vídeo falando exatamente sobre a origem do presépio. Em 1223, São Francisco de Assis quis reviver tudo isso e ele fez aquilo que depois deu origem ao presépio, uma espécie de encenação para reviver o nascimento de Jesus em Belém, na manjedoura. O Cristo nasce exatamente num estábulo, na gruta em que os animais eram recolhidos à noite, que não havia lugar para José e Maria na hospedaria em Belém, e eles foram alojados num estábulo. E Jesus nasce na manjedoura, onde os animais comiam, em total despojamento, mostrando exatamente quem é o nosso Deus. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho para salvar o mundo. E tudo em Deus é despojamento. E é nesse despojamento que Deus manifesta a verdadeira glória. Outro símbolo que é bastante presente no Natal, padre, é a luz, inclusive a estrela, Na fé cristã, o que essa luz representa? Você tocou num ponto importante, o Natal é festa de luz. Por isso é tão bonito nós vermos a cidade iluminada e as pessoas terem essa preocupação de pôr luz na frente da casa, iluminar a casa, as igrejas estão iluminadas, os lugares todos. A estrela de Belém é um símbolo muito bonito nessa época, mas antes disso, hoje à noite, por exemplo, celebrando a missa, celebrando a Eucaristia, nós vamos ouvir no Evangelho de Lucas que, quando os anjos aparecem aos pastores, uma luz iluminou os pastores que estavam nos campos de Belém cuidando das ovelhas à noite. E aí os anjos anunciam aos pastores, Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu-vos o Cristo Salvador, Aquele que é o Cristo Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. E uma luz, o Evangelho diz que uma luz vinda do céu iluminou os pastores, chamando-os a não ter medo, a acolher tudo isso com confiança. A luz é o sinal de que Deus, de fato, faz brilhar nas trevas da humanidade a luz da esperança, da confiança, a luz que mostra que o céu e a terra se uniram porque Deus se aproximou de nós por amor.
O Natal, ele costuma ser associado à alegria, então hoje é um dia de correria, muita gente comprando os presentes que faltam, organizando ceia, é sempre, na grande maioria dos lares, uma festa nas famílias. O Natal também convida à reflexão, não é, padre? A gente não pode, inclusive essa entrevista, fiz questão de marcá-la para hoje, porque a gente não pode esquecer dessa reflexão, desse silêncio interior, até uma transformação. A gente ouve muito isso nos desejos de Feliz Natal, né? Que Jesus renasça em seu coração. O que seria esse significado? De fato, o Natal coincide, né, no nosso caso, com férias, com fim de ano. Começo de verão. Começo de verão, 13º. Então tem toda essa coisa de compra, de pagamento de contas, de preparação de festa. Por um lado é muito bonito, claro, mas por outro também as pessoas ficam exaustas. A gente vê nessa época os lugares muito cheios, muito barulho, muito falatório. Um pouco é a expressão dessa euforia, as pessoas estão contentes, mas por outro lado nós não podemos nos esquecer que esse corre-corre todo também nos esvazia se nós não prestarmos atenção ao essencial. Natal é momento de reflexão, Natal é momento de fazer silêncio, de ouvir Deus que nos fala. Afinal, Deus enviou ao mundo sua palavra eterna, que é seu Filho, que se fez carne. E acolher Jesus significa prestar atenção ao movimento de Deus. E Deus continua nos falando nesse sentido, por meio de Jesus, por meio das pessoas, por meio das situações da vida. Então o Natal de fato é um momento de reflexão, de silêncio, de recolhimento e de acalmar o coração para prestar atenção nesse Deus vivo que continua vindo a nós, por meio do seu Filho, para nós que somos católicos, né? Na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos, na pessoa de cada irmão, para os cristãos de modo geral, mas mesmo para aqueles que não creem, nas situações da vida toda, né? Tudo isso continua tendo um significado importante. Padre, e para quem está vivendo um momento difícil, talvez um luto, uma dor, um momento de escassez, como que o Natal pode fazer sentido sem parecer algo distante da realidade? De fato, muitas pessoas estão sofrendo e é importante lembrarmos nas nossas orações dessas pessoas, né? Nos lembrarmos delas. Há pessoas nos hospitais, há pessoas que morreram nesses dias. Então há famílias enlutadas, há famílias preocupadas com pessoas doentes, há famílias preocupadas se vão dar conta, não é, dos compromissos materiais, há famílias vivendo um momento de escassez. Eu penso que, em primeiro lugar, todos nós devemos renovar a confiança em Deus, seja qual for a dificuldade pela qual estejamos passando. E todos nós devemos renovar também nossa solidariedade para com os que sofrem. Afinal de contas, o nosso Deus deu o maior exemplo de solidariedade, primeiro criando tudo que existe, nos criando por amor, e depois recriando tudo na pessoa do seu Filho, né? Nesse despojamento do qual falamos anteriormente. Então, olhar para Deus e aprender com Ele a lição da solidariedade. Olhar para o próximo, abrir-nos, estender as mãos e abrir o coração diante daqueles que precisam de nós. Uma palavra de consolo, um gesto de carinho, partilha material também, afinal, não é só... É claro, rezar é muito importante, mas depois dar o outro passo, que é ir ao encontro concretamente das necessidades espirituais, psicológicas, afetivas e materiais também das pessoas. Padre, inclusive quando a gente está passando por um momento difícil, ajudar outra pessoa traz um alívio muito grande. Aqui eu não estou falando de fazer Olimpíada de problema, mas o meu problema é pior. Não é essa a questão. Mas, de fato, fazer bem ao outro, ainda algumas pessoas podem dizer assim, mas não é um egoísmo eu querer fazer algo para alguém para eu me sentir melhor? Você está ajudando outra pessoa, Pelo contrário, eu falo para as pessoas, olha, o mundo vai continuar apesar de nós. O dia vai amanhecer, o sol vai aparecer, vai chover, vai fazer calor. Por quê? Porque a vida continua. Então, eu sempre aconselho as pessoas, acorde de manhã, faça uma oração, bote um tênis, uma roupa, vá caminhar um pouco, vai ver a cidade, vai ver as pessoas, não é?
vá pensar um pouquinho na vida, procure alguém. De fato, é sair de si mesmo. Não é fazer alguma coisa para se sentir melhor por se sentir ou para comparar-se com os outros. Absolutamente. Mas é sair de si mesmo. Quando nós saímos da nossa situação particular e nos abrimos aos outros, com certeza nós nos fortalecemos, porque nós nos tornamos mais humanos com os outros, que são humanos como nós, e que nos ajudam a viver uma vida mais concreta, mais real. Porque quanto mais nós nos fechamos, mais fantasmas vamos criando. Então, de fato, dar esse passo, fazer esse movimento é muito importante. E quando a gente está mergulhado, quando nós estamos mergulhados numa situação que é desesperadora para nós, se a gente vai se afundando ali, a gente não vê solução mesmo. E tem solução para tudo. Então, assim, quero até... Não sou coach, mas eu quero deixar essa mensagem de Natal aqui para nossos ouvintes, porque todo mundo já passou por isso, de viver uma situação desoladora ou desesperadora e a gente acha que não vai ter solução, que a vida vai terminar praticamente a partir dali, e não é assim, né, padre? Tem solução, como o senhor disse, a gente tem que olhar para fora, que a gente vai conseguir ali... O perigo da pessoa em si mesmada, fechada nela mesma, né? Nela mesma. E eu falo muito para as pessoas, saiam um pouco, olhem para fora de si mesmas, não é? Deem um passo, ajuda muito, é muito importante. Porque, afinal de contas, primeiro de tudo é tomar consciência real dos seus problemas. O que aconteceu comigo, o que de fato está acontecendo, qual é a dimensão do meu problema, da minha situação. E depois começar a se movimentar em direção à vida, em direção às outras pessoas. Sabe, buscar um caminho é sempre muito... Buscar ajuda espiritual, profissional, buscar um terapeuta, buscar um amigo, buscar um sacerdote, enfim, buscar sempre fazer algum movimento. É muito importante. Isso que o senhor está falando também é muito legal, padre, porque às vezes a gente tem receio de pedir ajuda porque a gente acha que vai incomodar. Mas acredite, ajudar alguém é muito bom. Então, às vezes você pede ajuda para alguém, aquela pessoa ela quer ajudar, ela precisa ajudar. Pedir ajuda e oferecer ajuda. A expressão que eu uso é essa: se movimentar, fazer algum movimento em direção a outra situação que possa fazer sentido para você. Isso é muito importante. O Natal é isso. Deus saiu de si mesmo. Deus veio ao nosso encontro, não é? E isso nos ensina a fazer a mesma coisa. O Natal é uma das minhas datas preferidas, então eu sou muito suspeita. Ficaria aqui a manhã inteira conversando com o senhor sobre isso. E a gente tem também os horários das missas hoje, as missas especiais aqui de Natal, na Catedral hoje, às 7h30 da noite, certo? Exatamente, às 18h30 começa já o coral com músicas de Natal. E às 19h30 a Santa Missa Solene do Natal do Senhor. E amanhã, no dia de Natal, às 10 horas. E os outros horários aqui da nossa região, hoje de missa, Santo Antônio de Pádua às 8, Bom Jesus da Lapa às 8, Capela Santa Rita às 8, Nossa Senhora de Fátima também às 8, às 7h30 a missa no Santana, São Paulo Apóstolo, São Francisco e Santa Clara. E às 6 da tarde na paróquia de São Sebastião. Deixa eu ver se faltou alguma aqui. Faltou, São Judas Tadeu, na São João, perdão, às 7 da noite, Imaculado Coração de Maria às 6, Divino Espírito Santo às 8, e na Capela São Domingos Sábado Salesiano tem missa hoje às 5 e às 7h30 da noite. Então tem muitas opções aqui em toda a região também. As pessoas podem entrar no Instagram da Catedral de Araçatuba, procurar a página, né? Diocese Ata, exatamente. Ô, Jonathan, você está me ouvindo? Coloca, por gentileza, na tela, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e YouTube, o Instagram Diocese Ata, Diocese com C e S, Diocese Ata. Você entra ali, na primeira postagem está fixada ali, tem todas as missas. Foi publicada ontem a programação em todas as paróquias da Diocese inteirinha. Isso, então, tem aqui, a pessoa entrando ali, ela vai saber dos Piacatu, municípios todos. Gabriel Monteiro, Birigui, Bilac, Coroados. Andradina, tudo, a Diocese inteirinha. Todos os horários ali. Padre, para a gente finalizar, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está ouvindo a gente para este Natal? A mensagem é esta: Deus tanto amou o mundo, capítulo 3 de São João,
que deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Deus saiu de si mesmo e veio ao nosso encontro. Então, tudo em Deus é movimento na direção do homem, para que o homem possa também se movimentar na direção dele. Por isso, neste Natal, renovemos a nossa confiança. Eu tenho dito para as pessoas muito ultimamente, a palavra-chave é confiança. Aprendi isso com Santa Teresinha, minha santa do coração, e tudo deve ser confiança. Então, em Deus, tudo é movimento na nossa direção, porque em Deus tudo é misericórdia e compaixão. Que em nós também tudo seja movimento na direção de Deus e dos irmãos, e tudo em nós seja confiança. Amém. Amém. Lembrando aqui também, gente, que é importante explicar para as crianças os sentidos, ainda que você não seja da fé católica, não siga a Igreja Católica, é importante explicar a origem, por que é feriado, por que está tudo fechado, ainda que você não seja nem de uma religião cristã. A figura central deste feriado não é o Papai Noel, e a gente precisa lembrar isso, é muito bonito, claro, mas a figura central do Natal é Jesus Cristo. Claro. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Nós conversamos aqui com o Padre José Carlos Guabiraba, ele é pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida aqui de Araçatuba, veio falar um pouco sobre o significado do Natal com a gente, palavras belíssimas, tanto para você que está comemorando, quanto para você que está passando por um momento difícil, saiba que você vai sair dessa. E antes da gente encerrar, eu preciso fazer um sorteio aqui rapidamente, pedir para o Padre aguardar aqui só um minutinho. Jonathan, coloca para mim, por gentileza, quem é o vencedor de uma caixa. Eu tô mostrando só uma, gente, porque a caixa é pesada. Então eu trouxe aqui só uma embalagem da água Aquatuba de 330 ml. Quem mandou uma mensagem pra gente pelo YouTube ou Facebook automaticamente está participando. Jonathan, coloca aí pra mim, por gentileza, que meu tempo está acabando. Quem é o ganhador do nosso sorteio, que vai retirar essa caixa com as embalagens de água aqui na rádio. Jonathan está nesse momento fazendo o sorteio. Vamos lá, Jonathan Alves, por gentileza, dá o enter aí pra gente já observar agora quem ganhou. Vamos lá, Jonathan. Cadê você, meu filho? Jonathan hoje está em home office. Deixa eu ver, Jonathan. Mariana Lopes Tereza. Mariana Lopes Tereza foi quem ganhou a nossa caixa aqui com águas. Então, Jonathan, aqui ó, Mariana Lopes Tereza, você, se estiver na cidade, eu vou entrar em contato com ela, é só ela vir retirar aqui. Para você que está ouvindo a gente, tenha um Natal abençoado, muito obrigado pela sua audiência. Você que vai trabalhar também, os profissionais da saúde, o pessoal da alimentação, o profissional da segurança, policiais, todo mundo que vai estar trabalhando para garantir um feriado, um Natal abençoado a todos, que o seu Natal seja ainda mais abençoado, porque enquanto a gente está comemorando com a nossa família em segurança, tem muita gente trabalhando, cuidando de pessoas doentes, cuidando da segurança na rua, então a gente tem que lembrar dos profissionais que vão trabalhar durante esse feriado também. Então, um excelente Natal para você e até sexta-feira, se Deus quiser.